Ok. Boa noite a todos e a todas. Estamos mais do que harmonizados com a música sublime do Infinito Bem, que eu já admiro de muito tempo. Para mim, eles são nota 1000 e agora, por saber que consta com essa equipe maravilhosa aí de doadores, passaram a ser 1.100. E depois dessa prece inspirada da nossa irmã Eva, vamos continuar todos harmonizados na nossa reflexão de hoje, em que o nosso ponto de reflexão também é uma prece. A prece mais conhecida do cristianismo, a prece que Jesus nos deixou, a prece universal do Pai Nosso. 10 sextilhões. Vocês conseguem mentalmente imaginar essa numeração? 10 sextilhões. Isso, meus irmãos, é o número estimado de estrelas do nosso universo. E, comparativamente, os estudiosos dizem que tem mais estrelas no nosso universo do que grãos de areia no nosso planeta, e que são mais estrelas do que o número de células somadas de todos os habitantes do planeta Terra. Em setembro de 1977, a sonda espacial Voyager 1 saiu em missão fazendo um estudo dos planetas Júpiter, Saturno, estudando a nossa Via Láctea. E 12 anos depois, quando ela estava prestes a sair do sistema solar da nossa galáxia e adentrar o espaço interestelar, o astrônomo, pesquisador Carl Sagan pediu à NASA que enviasse um comando para que virasse as câmeras da Voyager para bater uma foto panorâmica de todo o sistema solar, de todos os planetas, que ficou chamada a foto de família. Retrato de família. Isso, a sonda se encontrava a 6 bilhões de quilômetros do nosso planeta, 40 anos-luz. E após essa foto ser batida, viu-se a Terra. Um pequeno e minúsculo ponto menor do que um pixel, que é a menor unidade que compõe uma imagem digital. Ela estava suspensa naquele espaço imenso, envolta num raio único de sol. E essa foto ficou mundialmente conhecida como pálido ponto azul. O idealizador do projeto, o astrônomo Carl Sagan, astrofísico, pesquisador com mais de 600 publicações, depois fez várias palestras sobre essa foto e nas suas declarações dizia que a ideia de que Deus é um gigante barbudo, de pele branca, sentado no céu é ridícula. Mas se com esse conceito você se referir a um conjunto de leis físicas que regem o universo, então claramente existe um Deus. Só que ele é emocionalmente frustrante. Afinal, não faz muito sentido rezar para a lei da gravidade. Na sua visão cética de cientista, eles apenas via a lei, mas não o seu autor.
E ali estava, autor não só da lei da gravidade, mas de todas as grandezas que presenciamos, que visualizamos nesse universo infinito. Do micro ao macro, tudo tem a criação do Pai. Carl Sagan também dizia que eu não sou um ateu, mas tampouco considero haver qualquer coisa próxima de uma evidência adequada para Deus. Por que vocês têm tanta pressa em se decidir? Por que simplesmente não esperar até que haja evidências atraentes? Como cientista, ele gostaria de provar Deus através das leis da matemática e da física. Mas ele desencarnou com 64 anos de idade, sem conseguir o seu intento. Hoje eu acredito que se ele estivesse entre nós e visualizasse a última imagem que foi captada pelo telescópio espacial James Webb, que foi lançado no final de 2021, 25 de dezembro, onde esse telescópio captou a imagem mais profunda, mais distante do nosso universo, e que essas imagens datam de estrelas, de galáxias, de 13 bilhão de anos de idade. É uma relíquia arqueológica cósmica, considerando que pelas pesquisas astronômicas o universo nasceu com o Big Bang há 13,8 bilhões de anos. Kardec quis saber qual a prova da existência de Deus. E os espíritos não poderiam ter respondido diferente. Encontrais Deus no axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Vede a obra e procurai o autor. Apenas o orgulho é que nos leva à incredulidade. Não é à toa, não é ao acaso que o Sol se encontra do nosso planeta a 149 milhões de quilômetros, a Lua a 400 mil quilômetros. Não é à toa que a vida permanece na Terra, porque abaixo dessa crosta existe uma massa líquida de níquel, ferro, enxofre, uma espessura de 2.500 quilômetros ao redor do núcleo sólido de ferro e que emite nos seus campos magnéticos através do polo e radiações que vão a milhares de quilômetros no espaço e protege toda a vida que se encontra no planeta das irradiações ionizantes do Sol, porque se assim não fosse, até os oceanos ferveriam. Não é por acaso que fomos criados, não é por acaso que aqui estamos. Existe, sim, um ser supremo, e como foi definido pelos Espíritos, uma inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas que não foram feitas pelo homem. A nossa proposta de hoje é exatamente uma reflexão sobre a oração do Pai Nosso que Jesus nos deixou, conhecida com certeza por todos que aqui se encontram. Mas, quantas vezes nós já paramos para refletir
nessa mensagem divina, nessa luz que veio em forma de oração. Cada frase, cada palavra que Jesus nos ensinou. Será que já fizemos isso alguma vez? Foi através dela que Jesus nos ensinou que nós, espíritos ainda em evolução, recém-saídos, digamos, da criação em relação à jornada que ainda temos pela frente, podemos nos comunicar com o Ser Supremo da criação. A prece é um ato de adoração a Deus. Através dela nós podemos nos comunicar com Ele, nos aproximar dEle e podemos louvar, pedir e agradecer a Ele por todas as bênçãos que recebemos. Mas para isso, em toda a literatura espírita, principalmente nas mensagens do benfeitor Emmanuel, nós aprendemos que é necessário, digamos, um link para que nós possamos nos conectar com Deus. E isso vem através do sentimento. Palavras vãs, ditas apenas pelos lábios, não repercutem, não chegam até o Criador. E no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, ele relata que num diálogo de Jesus com Pedro, Jesus dizia a Pedro: Pedro, é necessário cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Ou seja, esse ato de adoração, esse hábito da prece, deve ser uma coisa tão frequente, tão natural, tão comum no nosso dia a dia, como é o ato de respirar. Aprendemos o Pai Nosso desde a infância, acredito eu, todos aqui. Mas ao longo de tantos anos repetimos de forma mecânica, automática, rápida até, tão rápida que as duas últimas palavras do Pai Nosso parece que estamos pedindo proteção de uma entidade, digamos assim, inferior, né? Mas livrai-nos do mal, amém. Livrai-nos do mal, amém? É assim, né? Bem rápido que se diz. No livro Fonte Viva, o Espírito Emmanuel, que se coloca no mesmo nível de entendimento que qualquer um de nós aqui, diz a grandeza da prece dominical, que também é conhecida, o Pai Nosso, nunca será devidamente compreendida por nós. Emmanuel se coloca. Que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. Já imaginaram a profundidade do ensinamento que Jesus nos passou com a prece que nos parece tão simples? O Pai Nosso, a prece dominical, foi relatada por dois evangelistas e cada um a coloca numa situação diferente. Mateus apresenta como uma fala de Jesus ao final das advertências das bem-aventuranças, e Lucas como uma solicitação que os discípulos fizeram pedindo a Jesus que os ensinassem a orar. Nas advertências das boas-aventuranças, Jesus nos dá algumas orientações de como não deveríamos proceder quando dirigíssemos uma oração ao divino. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas,
que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e o vosso Pai vê o que se passa em secreto e vos dará a recompensa. É uma conexão íntima, de coração para coração, se assim pudéssemos dizer, entre você e o Criador. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que é que tendes necessidade antes que lhes peça. Onisciência, um dos atributos de Deus. Ele conhece nós desde a criação. Então, por que orar, se Deus já sabe exatamente o que nós iremos pedir, o que nós estamos precisando? Oramos, meus irmãos, para educar os nossos pedidos. Já observaram que Deus nem sempre concede aquilo que nós pedimos? Deus só vai nos conceder aquilo que nos servirá para a nossa evolução espiritual. A oração começa com duas palavras. Um substantivo e um pronome possessivo. Pai Nosso. No Velho Testamento, em Êxodos, Deus é tido como um justiceiro, vingativo, guerreiro. E o Novo Testamento mudou essa visão do Criador, mas foi o Criador que mudou? É evidente que não, porque Deus é imutável nos seus atributos. O que houve foi uma mudança da visão de Jesus em relação a Deus, que nos apresentou um Pai amoroso, bondoso e misericordioso. E com a nossa evolução futuramente, teremos uma visão ainda mais perfeita e mais verdadeira de Deus. Aliás, como Deus é um ser de atributos infinitos de perfeição, ele jamais será conceituado de modo completamente perfeito por nós. Estamos muito longe de entender a verdadeira essência de Deus. No livro Fonte Viva, o benfeitor Emmanuel nos diz que, de início, com a palavra Pai, o Mestre Divino lança-lhes os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário que não nos sintamos apenas filhos, mas também servos. Jesus foi o maior exemplo disso. Ele nos veio e nos ensinou que devemos ser servos do Senhor, servos do Pai. Ele nos ensinou que o Pai iria cuidar de nós o tempo todo, quando disse: olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ajuntam os celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta, não tende vós muito mais valor do que elas? No pronome possessivo nosso, Emmanuel continua nos orientando, dizendo que com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Fica o questionamento: é assim que nós enxergamos a cada um? Mas foi assim que Jesus ensinou ao doutor da lei, quando ele disse que deverias amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
como o primeiro mandamento, e amar ao próximo como a ti mesmo, como o segundo mandamento, porque o segundo seria semelhante ao primeiro. Então, enquanto não abrirmos os nossos melhores sentimentos para ajudar o próximo, para amar o nosso irmão, não estaremos efetivamente amando a Deus. Entendemos dessa forma que estamos inseridos na humanidade com o mesmo vínculo paterno de todos. Portanto, devemos enxergar a todos como irmãos. A oração, meus irmãos, as primeiras duas palavras dela, começa alertando nossa consciência para o sentimento de fraternidade. E Mahatma Gandhi ensinava que acreditar em algo e não viver é desonesto. Se assim não fizermos, estamos sendo desonestos conosco mesmo. Estamos pronunciando aquilo que não estamos conseguindo vivenciar. E a oração continua dizendo, que estais nos céus. Olha que está no plural, nos céus. Ou seja, não é um local circunscrito, definido, como muitos pensam, como a teologia nos fez acreditar, mas um estado de alma, em que na sua feição positiva é sempre paz, harmonia e alegria espiritual, que pode manifestar-se em todos, desde que sintonizados com os princípios da lei do amor. Ou seja, quando estamos na prática do bem, estamos começando a vivenciar esse céu que se encontra dentro de cada um de nós. Mas para que possamos estar de acordo com os princípios da lei do amor, Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus para que possamos ter conhecimento? Ao que eles respondem, na nossa consciência. Desde a nossa criação, essa lei vem inserida na nossa consciência. Apenas estamos nos educando, estudando, tomando conhecimento, e através desse aprendizado, nós passamos a ter cada vez mais consciência, e a nossa consciência faz com que fiquemos em alerta cada vez que infringirmos essa lei divina. Santificado seja o seu nome. O verbo não está no presente. Muitos já devem ter se perguntado, oi, mas Deus não já é santificado? Por que santificado seja? Não é santificado é, porque ele já é. É seja. O que quer dizer que, através das nossas atitudes, das nossas ações, nós iremos santificar o nome do Criador. Como nos ensinou Jesus em Mateus, quando disse, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Dessa forma, o nome de Deus será santificado. E no livro Vida Feliz, a benfeitora Joana de Ângeles nos dá um roteiro simples, compacto, algumas orientações de como poderíamos santificar o nome de Deus. Dizendo, exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Louva-o através de uma vivência sadia. Dignifica-o, sendo-lhe um servidor devotado e fiel. Glorifica-o, trabalhando pelo bem de todos teus irmãos em humanidade. Respeita-o, obedecendo às soberanas leis que governam a vida. Reconhece-o em tudo e todos, mediante uma vida feliz, na tua condição de filho bem-amado. A oração continua dizendo, venha o teu reino.
e se questiona, né, muito, onde está o reino de Deus? Jesus nos ensinou através de várias parábolas que o reino de Deus não está aqui ou acolá, o reino de Deus é o estado íntimo, está dentro de cada um de nós. Ele nos ensinou através da parábola do fermento, do tesouro, da pérola, da pesca. E diz que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois está realmente dentro de cada um de nós. E é um estado de consciência serena, voltada para os propósitos do bem. Pensamento, fala, atitude. Cada vez que você acorda pela manhã e direciona essas três coisas na prática, na realização do bem, você está plantando o reino de Deus interiormente. Quando dizemos, venha o teu reino, estamos pedindo para aflorar nossos melhores sentimentos para que estes se concretizem em ações no bem. Segue a oração dizendo, seja feita a tua vontade. Jesus, melhor do que ninguém, mostrou isso a toda a humanidade. Humilhado, vilipendiado, maltratado, chicoteado, subindo ao Gólgota com aquela cruz imensa. E deixando a maior lição de humildade, de resignação e de obediência ao Pai, respeitando a vontade de Deus na missão que Ele veio realizar aqui na terra. Seja feita a vossa vontade é o exercício da nossa fé, é o testemunho de obediência e de resignação que sempre devemos mostrar a Deus nas turbulências, nas dificuldades da nossa existência, nas provas e nas expiações. Confiemos no seu amor, na sua assistência, no seu amparo, que com certeza nós seremos fortalecidos para vencermos todas as dificuldades que se apresentem. Seja feita a sua vontade tanto na terra como no céu. Porque Deus se encontra presente em tudo, em todos. E tanto no plano espiritual como no plano terreno, os homens e os espíritos, os homens cumprem no céu como na terra a vontade suprema de Deus. Vemos tanto isso na literatura espírita, esse intercâmbio que existe, esse amparo do plano espiritual para conosco. Quanta assistência, meus irmãos, estamos hoje aqui recebendo nessa casa. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Buscai assim, em primeiro lugar, ensinou Jesus, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Suficiente é o mal que cada dia traz em si mesmo. A humanidade vive numa dualidade e os consultórios, psicólogos, psiquiatras, cada vez mais lotados de pessoas que vivenciam as depressões e as ansiedades relacionadas às preocupações com o passado e com o futuro, deixando de vivenciar plenamente o presente a cada dia. E não devemos nos preocupar com o futuro, mas, evidentemente,
Quando falamos isso, falamos materialmente, mas devemos nos preocupar mais com a nossa evolução espiritual. Mas não devemos nos preocupar tanto com o futuro, por quê? Qual de vós, disse Jesus, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à vossa altura ou algum tempo à jornada da sua vida? Não sabemos nem se estaremos aqui amanhã. Segue a oração dizendo: perdoa-nos nossas dívidas. E o questionamento que vem: Deus perdoa? Deus perdoa? Se formos analisar a nossa forma de prática do perdão, é evidente que não. Né? Por quê? Nós precisamos praticar o perdão por conta das nossas imperfeições. Deus, um ser supremo, perfeito em todos os seus atributos, não tem mágoa, não tem rancor, não tem ressentimento. Como Deus vai precisar perdoar? É evidente que não é da forma como nós pensamos que Ele perdoa. O perdão de Deus consiste na providencial concessão dos meios de resgate para todos os males praticados. Ou seja, oportunidades infinitas através da bênção da reencarnação para que possamos resgatar, para que possamos corrigir os equívocos cometidos. Mas para isso precisamos do autoconhecimento, precisamos exercitar a nossa humildade para ir em busca dos nossos defeitos, das nossas imperfeições que precisam ser corrigidas. E ele nos orientava dizendo: se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Como nós, com o coração carregado de mágoa e ressentimento em relação ao outro, vamos pedir ao Pai que nos perdoe? E a frase seguinte do Pai Nosso é: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E todos sabem a resposta. 70 vezes 7, perdão incondicional das ofensas. Eu perdoo fulano, mas também não quero mais encontrar com ele. Não, ele vai naquela reunião, não vou lá, não quero nem aparecer lá, porque, mas eu perdoo. Ressentimento, mágoa, não é perdão incondicional. E precisamos praticar indulgência. Precisamos nos esforçar cada vez mais na prática desse perdão, porque qual de nós que não precisa da indulgência do outro? Pois foi assim que Jesus nos ensinou no episódio da mulher adúltera: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Essa sentença faz da indulgência um dever de nós para com os outros. A oração continua dizendo: e não nos deixeis cair em tentação. Jesus, em 2 palavras, nos deu a fórmula sublime para que isso não acontecesse, ou acontecesse com bem pouca frequência: orai e vigiai. Mas o que é exatamente a tentação? Emmanuel nos ensina no livro Caminho, Verdade e Vida, dizendo: ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores conselhos de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior,
somente se concretiza e persevera com ele afinados na intimidade do coração, se com ele afinados. Em quaisquer lances difíceis do cotidiano, adotemos serenidade, tolerância, paciência, meditação e autoanálise, a fim de que não venhamos a tombar nos desvarios da inquietação. Ou seja, aquilo que vem de fora, como tentação, não deveria nos atingir se nós reconhecermos as nossas fraquezas e procurar domá-las. Segue o Pai Nosso dizendo: mas livrai-nos do mal. Muitos que têm a visão de que estamos aqui como um corpo material, vivenciando uma experiência espiritual e não o inverso, ficam pedindo para que nada ocorra de dano ao nosso corpo físico, que é o que nós temos de mortal. O livrai-nos do mal não é dito, refletido nesse sentido, porque nós somos espíritos imortais. Emmanuel nos fala que a superfície do mundo é, indiscutivelmente, a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Jesus rogou ao Supremo Senhor nos liberte do mal, mas não pediu afastamento da luta. Não pediu mesmo, meus irmãos. A sabedoria do cristianismo não consiste em isolar o aprendiz na santidade artificialista, e sim em lançá-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. Finaliza a oração do Pai Nosso, não dizendo mal amém, mas amém. E amém é um termo que já foi encontrado pela primeira vez na Bíblia hebraica. E, subsequentemente, no Novo Testamento, que indica uma afirmação, uma adesão, com que se conclui muitas orações nas grandes religiões monoteístas, cristianismo, islamismo, judaísmo. Costuma-se traduzir o significado da palavra em português como assim seja. A cada prece que nós proferimos ao Criador, independente de ser o Pai Nosso ou não, quando ao final dizemos amém, assim seja, estamos atestando que aquilo que nós prometemos ao nosso Pai que iríamos cumprir, aquilo que nós pedimos como força, amparo, para que nos fortalecesse na prática das nossas realizações no bem, quando nós atestamos dizendo amém, é porque nós nos propomos a realizar. Já seguindo para o fechamento, mais uma vez, o benfeitor, Espírito Emmanuel nos diz: sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. A reflexão fica para que, cada vez que elevarmos o pensamento ao alto, cada vez que nós formos nos dirigir ao Pai, nós possamos refletir muito bem naquilo que vamos pedir.
E, resumidamente, Deus só deseja de nós duas coisas. Muito simples, até. Pode ser até difícil de ser realizada. Deseja que nós amemos-nos uns aos outros e sirvamos a Ele como coautores da sua obra na construção de um universo, de um planeta, de uma comunidade, de uma família harmônica, feliz. E para fechar e fortalecer, corroborar com o convite da nossa amiga irmã Eva, mais uma vez, estejam todos convidados para participarem da campanha, no meu entendimento, mais bela, mais sublime que o Viana de Carvalho realiza ao longo do ano. Todas têm um significado extraordinário, mas a campanha Amigo Doador, que se realizará daqui a 3 semanas, é a única de todas as campanhas do Viana, que são inúmeras, que efetivamente salva vidas, resgata vidas. As outras minoram o sofrimento, levam amparo material e espiritual, mas a campanha Amigo Doador, ela efetivamente resgata vidas que estavam prestes ao desencarne, traz de volta para os entes queridos, angustiados, desesperados, em ver o seu parente querido que está numa doença grave, que está necessitando de uma cirurgia de urgência, ser resgatado através das doações de sangue que aqui se realizam, dos corações generosos que aqui comparecem nesse intuito. E dessa forma, através de um simples poema, eu gostaria de deixar o convite externo aqui para todos vocês. Ei, meu amigo! Olá, minha amiga! Estou aqui para convidar alguém que compre esta briga, alguém que queira ajudar. Nessa campanha tão linda, toda pessoa é bem-vinda. Só precisa ter amor. Amor por aquele que espera, amor de maneira sincera. Seja um amigo doador. Aceite esse meu pedido, só precisa ser saudável. Você será atendido de forma bem amigável. Algumas perguntas responde. Idade, peso, mora onde? Vá para a fila, meu senhor. Se anime, minha senhora. Hoje é o dia, essa é a hora. Seja um amigo doador. Deus nos dá a opção de muitas formas de amar. Ouça a voz do coração e venha logo para doar. Seu sangue salva vidas de muitas pessoas queridas. Faça isso com amor. Ame muito, sem receios. Deixe logo de rodeios e seja um amigo doador. A dor não escolhe hora. Tem muito sangue a faltar. Venha logo, sem demora. Não deixemos acabar. Tem muitas pessoas doentes que de sangue são carentes. Pare, pense. É muita dor. Venha ser um anjo amigo, ali salvar do perigo. Seja um amigo doador. Amar a Deus é bonito, e ao próximo, tanto quanto. Seja do outro um amigo, enxugando o seu pranto. Mas se um dia precisar de uma doação tomar, não tenhas nenhum temor. Deus estará contigo, lhe livrando do perigo com um amigo doador. Muita paz para todos, muito obrigado.